Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola de Princípios. Eu sou a professora Vera Garcia. Quero dizer que estou saudade de todos, saudade de nos encontrarmos na escola, não é verdade? Mas por enquanto vamos ficar assim, né? Através das videoaulas. Eu aqui e você aí. E para nós continuarmos, eu quero falar que nós estamos no módulo 5, essa disciplina que nós estamos falando sobre saúde emocional, e essa é a aula número 3. E vamos falar hoje sobre perdão. Amém? Então, coloque a sua, né, se você puder, curva a sua cabeça que eu vou colocar essa aula na presença do Senhor. Paizinho amado, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por tua graça sobre nós. Desejamos a tua sabedoria para que entendermos, Senhor, o teu propósito sobre a nossa vida. Abra o nosso coração e a nossa mente para que essa palavra venha frutificar a ponto de colocarmos ela em prática, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos iniciar. Eu coloquei aí na sua tabelinha, aí na sua folhinha, e eu coloquei aqui também, 5 palavras mais difíceis, né? Palavras muito difíceis de falar. E eu vou falar sobre a número 1, que é o perdão, que é o tema da nossa aula de hoje. Perdão é um processo de libertação do ofensor do coração do ofendido, o qual toma a decisão de cessar um sentimento de raiva, ressentimento contra o que feriu através de comportamentos, atitudes, prejuízos e justiça. O perdão nos liberta para uma importante questão: ser uma vítima ou ser um vencedor. Em Colossenses 3, 12 ao 14, fala assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, a maior batalha que travamos não é contra as pessoas, mas é pessoal, é em nossa mente. Diante de uma situação de conflito, para qual voz nós damos mais atenção? Para aquela que enche o nosso ego? Né, que diz, isso é injusto, você é tão boazinha e fizeram isso contigo, ou assim, né, como puderam agir dessa maneira, vou me vingar. São essas coisinhas assim, né? Só que nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele nos aprisiona através dos sentimentos de autocompaixão, ira, raiva, amargura, rancor, para que fiquemos presos, alienados às pessoas que nos machucam. Amém? Às vezes as pessoas falam alguma coisa e a gente nem sabe que nos machucaram. Amém? Mas eu vou ensinar uma palavra, vou ler aqui uma palavra em Mateus 18, do 23 ao 35, que é cobrança de débito. É uma parábola que Jesus ensinou para os seus discípulos, falando assim, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas aos seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido na sua presença um que lhe devia uma enorme quantia. Como este não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendido para pagar a dívida. O homem, desesperado, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. E o rei teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia uma pequena quantia. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu companheiro caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e lhe eu pagarei. Mas o homem não aceitou. Antes mandou prendê-lo, até que eu pagasse a dívida. Quando os outros viram o que havia acontecido, foram contar para o rei. Olha a atitude do rei, gente. Então o rei o chamou e o servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida porque você me implorou. Você devia ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você. Irado, o rei entregou aos torturadores até que pagasse a sua dívida. E Jesus termina essa parábola dizendo assim, assim também lhe fará o Pai Celestial se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então, vamos lá, né? Quando nós transgredimos as leis de Deus, nós pecamos e logo pensamos estar em débito com Deus. Sempre que falhamos com as pessoas, vem o sentimento de culpa e nós vemos como uma dívida.
para nós, então vamos entender o que significa, né? O que representa o perdão de Deus para nós, né? Vamos analisar. O que é graça de Deus através de um exemplo? Toda pessoa que comete uma infração, um crime, deve ser penalizada com multa ou até mesmo com prisão, certo? Porém, depois de pagar a multa ou cumprir a pena, o débito cessa com a sociedade, não é verdade? Então, esse mecanismo de cobrança de deveres e débitos que temos uns para com os outros não representa graça, porque ele pagou ou não pagou? E graça o que é? Não representa a graça de Deus, né? Então, o que é graça, né? É favor, porque a graça é favor não merecido. Algo que nós não alcançamos por esforço próprio. Isso é graça, né? Jesus, com o seu sangue precioso, nos remiu de qualquer dívida. Ele pagou o preço lá na cruz para que vivamos e colocou à nossa disposição a graça, o perdão, o amor em todos os aspectos da vida. Amém? Tremendo isso, né? Na parábola descrita acima, Jesus nos ensina sobre o perdão com clareza e o rei, com bom coração, isentou seu servo. Isso é graça. Mas quando ele encontrou o que lhe devia, cobrou tudo com brutalidade e rancor. Então, muitos de nós hoje somos assim: Deus nos amou primeiro e com a misericórdia nos perdoou, deixando o exemplo para ser seguido. Mas continuamos reivindicando nossos direitos segundo nossos prejuízos. Isso é, negamos o perdão a quem nos feriu. O perdão é um processo pelo qual o processo mental ou espiritual de fazer cessar um ressentimento ou uma raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, diferença de erros ou fracassos, ou cessar a existência de castigo ou restituição. O perdão não impõe condições, tampouco é motivado por orgulho e ostentação. Então, o que nós somos, né? Quando somos jovens na fé, é uma decisão muito difícil. É a decisão mais difícil que temos de fazer, é essa decisão de perdoar. Porém, quando aprendemos que Jesus, ele pediu perdão, né? Ele pediu ao Pai para que perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Ele veio e fez o quê? Né? Nos deu essa certificação, né? Ele nos encheu com seu amor, ele nos encheu com a sua graça. Mesmo as pessoas ali, né, zombando dele, né, gritando crucifica ou julgando, fossem perdoados. Então, reconhecemos que esse ato de perdoar é muito mais profundo. Perdoar não significa esquecer a ofensa. E também não quer dizer que não nos importamos com o que aconteceu. Perdoar é compreender que todos temos falhas e que assim como perdoamos hoje, podemos ter que pedir perdão amanhã também. Então vamos meditar lá em Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Em Mateus 14,15 também fala assim, ó: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então, o que o Senhor está falando aqui para nós, né? Que a falta de perdão, ela produz dano maior em quem está ferido do que aquele que o feriu. Sem perdão não há cura. A doença interior só complica e a saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Só que nós, como somos os verdadeiros cristãos, né, devemos ter coração perdoador. Então, como está escrito aqui, né, o verdadeiro cristão deve ter coração perdoador. Vamos botar isso em prática? Problemas emocionais, né? Além de não pedir perdão, né, de nós não pedirmos perdão, ele nos causa o quê? Problemas emocionais. Que diz: ou não se perdoar é carregar a culpa por termos errado, faz de nós pessoas infelizes, críticas, sarcásticas, irônicas e julgadoras dos erros dos outros. Nós tratamos como o nosso maior inimigo. Então, o que nós estamos vendo, né, gente? O que o Senhor está falando aí? Então, devemos nos perdoar. Não receber o perdão é dizer não à ofensa que Deus nos deu através de Jesus. Entendemos com a mente, mas não usufruímos com o profundo do nosso ser. Ainda não chegou nas nossas emoções, não penetrou no nosso relacionamento com outras pessoas, não gerou vida.
Devemos perdoar a Deus quando pensamos que tudo o que passamos é por culpa dele, ou a nós mesmos quando vemos as nossas atitudes e as coisas erradas que fazemos. E também ao próximo quando este nos fere, mesmo que ele nunca venha nos pedir perdão. Então, quando o pecado está em oculto, a pessoa vive aprisionada, estando sobre um legado de omissão e de mentiras. Nos dias de hoje, a igreja se depara com pessoas que se escondem atrás das boas obras. Para não encarar a realidade, estão traçando, assim, uma trajetória de fuga. Mas o que a graça nos faz? A graça, ela nos capacita a perdoar quando nós colocamos no lugar de Jesus, que sendo humilhado lá na cruz, libera perdão por toda a humanidade. Jesus disse lá em Mateus 11, no 28 ao 30. Aprendam de mim e vocês encontrarão descanso nas suas almas. Olha que Jesus está falando, que tremendo isso, Então, deixar na cruz aquela situação que nos magoam para serem cuidadas e julgadas por Deus nos traz libertação e cura nas nossas emoções. Então, se nós não perdoarmos, então não podemos viver livres. A graça do Senhor é o quê? Ela nos capacita a perdoar a quando colocamos no lugar de Jesus. Fala ali em cima, Entendendo que Jesus já quitou nossa dívida, recebendo esse perdão e sentindo-se abraçados pelo amor do Pai, podemos liberar perdão. Ao contrário, quando não entendemos a graça, não conseguimos recebê-la não conseguimos perdoar, gerando o vínculo vicioso. Aquele que foi rejeitado passa a rejeitar, aquele que recebeu perdão passa a não perdoar. Então, isso a falta de perdão traz sobre a nossa vida, Não é verdade? Então, vamos colocar em prática isso. Como devemos perdoar? Derrubar todos os argumentos. Está lá em Isaías 57:15. Eu vou ler isso para vocês, tá? Porque assim diz o alto e sublime e que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que o Senhor está falando, Derrubar os argumentos, O Senhor, Ele mora lá no céu. Ele habita lá longe, lá alto. Só que Ele diz também que Ele habita, Ele também no contrito de espírito. O que é isso? Isso é que tem um coração perdoador, O B, buscar humildade e quebrantamento no coração. Isso está lá em Salmo 32. O que é isso? Ele está falando sobre orgulho aqui. Então, precisamos derrubar o orgulho, que é o nosso ser. O D é rancor, impede o perdão. Está em Efésios 4, 31, 32. Vencer o medo de voltar a ser vulnerável. Autocompaixão. Então, tenho sofrido tanto que nem posso perdoá-lo. Perdoar é deixar de agir pagamento por algo. É deixar de exigir pagamento por algo. Então, autocompaixão, tenho sofrido tanto, tanto tenho sofrido, não consigo nem perdoar de tanto que eu já sofri. Olha, eu já passei por tanto isso, As pessoas ficam falando dessa maneira. Gente, alunas, vamos colocar essa prática no nosso coração, porque perdão é um sentimento, não é um sentimento, é uma decisão. Então, nós temos que, da mesma forma que nós decidimos amar, essa mesma forma nós temos que decidir a perdoar. O amor e o perdão, eles são inseparáveis. Amém? Eles andam juntos, eles ficam ali, juntinhos. E ele é um sentimento. Então, vamos decidir perdoar, decidir amar. E outro recadinho, perdoar sempre sem demora. Amém? Amém, Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero colocar a sua vida na presença do Senhor. Quero orar por você. Pai amado, muito obrigada pelos teus feitos, por tua graça. Muito obrigada por esse ensinamento, Senhor. Ele veio até nós para entendermos que precisamos perdoar todos os dias. Entendemos, Senhor, que liberar perdão é uma decisão e não um sentimento, Pai. Que possamos colocar em prática a tua palavra aqui revelada. Que o teu amor venha mover o nosso coração para que nós possamos, Senhor, perdoar a quem nos ofendeu, Senhor.
e assim sermos livres, Senhor, sermos prósperos, Senhor, para cumprir o teu propósito, para trabalhar na tua obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada, né, por você estar aqui comigo, assistindo mais essa aula. Que vocês todos tenham uma boa semana e uma semana abençoada. Que semana que vem nós podamos se encontrar no 6º módulo, né? Olha só como está passando o tempo rápido, né? Essa pandemia que era para ser só algumas semanas, gente, olha só, nós estamos no 6º módulo. Vamos entrar. E eu espero que vocês tenham gostado e fique por aqui. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Em nome de Jesus Cristo, tenham todos uma boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. E não esqueçam de ler a Bíblia. Amém? Amém, queridos.